norte é o nosso Deus. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a pergunta 32 do Catecismo Maior, em que nós veremos a graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso mediador. Deus nos dando graça por meio de Cristo. Lembrando que nós estamos estudando uma seção do Catecismo que trata dos pactos. Então, o pacto das obras, que foi o pacto estabelecido com Adão, e depois o chamado pacto da graça, que foi estabelecido a partir de Abraão e consumado na pessoa de Jesus Cristo. De maneira que, a partir de Noé, Abraão, Moisés, Davi, nós temos ali, então, a manifestação da graça de Deus em Cristo. Cristo sendo, já desde o início, mostrado às pessoas para que elas pudessem compreender a grandeza da salvação de Deus, de reunir um povo e salvar este povo dos pecados deles. Então, nós temos aqui agora a pergunta 32, que trata como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto. Então, eu vou convidar os irmãos para que possamos ler a resposta a esta pergunta. Como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? Vamos responder? A graça de Deus é manifestada no segundo pacto, em ele livremente prover e oferecer aos pecadores um mediador e a vida e a salvação por ele, exigindo a fé como condição de interessá-los nele. Promete e dá o Espírito Santo a todos os seus eleitos para neles operar esta fé com todas as mais graças salvadoras e para os habilitar a praticar toda santa obediência como evidência da sinceridade da sua fé e gratidão para com Deus e como o caminho que Deus lhes designou para a salvação. Bom, então os irmãos perceberam que é uma resposta relativamente longa, né? E nós não vamos destrinchá-la aqui hoje, porque nós precisaríamos de mais tempo, porque o meu objetivo nesta pergunta é de nós tratarmos um pouco mais, especificamente, um pouco mais detidamente, cada um destes benefícios que nós recebemos de Cristo Jesus por meio do pacto. Então, nós vamos fazer isso ao longo das demais semanas. Como nós vamos fazer uma pausa, né, da minha presença aqui nas próximas 2 semanas, então hoje eu vou fazer apenas uma introdução a esta pergunta, lendo exatamente os versículos que estão mencionados aqui e apontando, né, algum ou outro detalhe, algum ou outro aspecto que a pergunta nos apresenta. Então, a primeira questão aí, meus irmãos, é que a graça de Deus ela é manifestada no segundo pacto. Então, o que o Catecismo chama de segundo pacto? É exatamente o pacto da graça. O primeiro pacto é o pacto das obras, que foi aquele pacto estabelecido com Adão. E o que são obras na Bíblia? Eu sempre falo a respeito disso para que os irmãos possam sempre se lembrarem, né, desta instrução. Obras diz respeito à obediência, ok? Então, é como se nós falássemos pacto da obediência, né? Pacto de obras. Deus fez o pacto da obediência com Adão, dizendo para ele, olha, não coma do fruto desta árvore. Contudo, Adão não foi perfeito e comeu, caiu, não obedecendo perfeitamente a Deus. Então, a partir daí, Deus estabeleceu um segundo pacto, que é o pacto da graça, ou seja, não é mais pela obediência que o homem é salvo, mas pela graça operada em Cristo Jesus, que é exatamente o que a pergunta descreve, apontando, inclusive, os benefícios desta graça. Muito bem. Então, esta graça de Deus é manifestada neste segundo pacto, ou seja, o pacto da graça, quando Deus, livremente, porque ele não foi coagido, né? Deus não era obrigado a salvar, ele salvou porque quis, como Paulo
menciona lá na sua carta aos Romanos, né? Ele dá misericórdia a quem quer e endurece a quem quer. Então, Deus não era obrigado a nos salvar, mas ele livremente, então, ele faz uma série de benefícios, né, para as pessoas que ele mesmo resolveu direcionar esses benefícios. E esses benefícios estão listados aí, resumidamente, nesta resposta. Primeiro, ele provê e oferece aos pecadores um mediador. Então, esse é o primeiro benefício. Deus apresenta Cristo, Deus oferece Cristo. Vamos ver o texto de Isaías 42, versículo 6. Isaías 42, 6. Deus oferece Cristo, ou seja, um mediador para o seu povo. Isaías 42, versículo 6. Vamos ler? Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Aqui o texto, se os irmãos olharem no versículo 1, os irmãos vão perceber que o texto está falando a respeito do servo. Eis aqui o meu servo. E na linguagem do profeta Isaías, servo se refere exatamente a Jesus, não é? Então, o versículo 6 se refere a Cristo, ou seja, Deus chama um povo e ele dá ao povo um mediador da aliança, que ele estabelece exatamente para salvar o seu povo dos pecados deles. Além de prover e oferecer este mediador, o catecismo também diz que Deus oferece a vida e a salvação por meio deste mediador, né? Então, nós recebemos vida e recebemos salvação em Cristo. Vamos ver aqui os textos que são mencionados. Todos eles são do evangelista João. Vamos ler João 6, 27, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. João 6, 27. Vamos ler? João 6, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, aqui o evangelista está dizendo, olha, é por meio de Cristo que vocês vão receber, vocês não devem trabalhar, ou seja, no sentido, né, de que, claro que João não está dizendo aqui que nós temos que ser preguiçosos, né, e abandonarmos os nossos trabalhos, ele está falando aqui referente à salvação, né? Nós não podemos obter a salvação ou a vida eterna pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio trabalho. Esta salvação, esta vida eterna vem do Senhor por meio de Cristo Jesus. Ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 3, versículo 36. João 3, 36. Vamos ler. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, esse versículo é muito importante porque os verbos, eles definem muito da nossa teologia aqui, né? Primeiro, reparem que os textos, ou os verbos, eles estão no presente. Então, por exemplo, aquele que se mantém rebelde. Então, observe que é uma pessoa que continua, ela pratica a rebeldia contra Deus. Essa pessoa que pratica a rebeldia contra Deus continuamente, o versículo diz que sobre ela permanece a ira de Deus. Então, repare que essa ira não vem de algum lugar sobre esta pessoa, ela já está. Isso mostra que as pessoas que são reprovadas por Deus, que são chamadas na Bíblia de réprobos, né, ou ímpios,
Estas pessoas reprovadas, sobre elas já está a ira de Deus. Então a ira não vem sobre elas, já está, já permanece, porque elas estão condenadas, não é? Então o que acontece é o contrário. Quem crê tem a vida, mas aqueles que permanecem rebeldes, ou seja, não creem, continuam não crendo, eles continuam experimentando, né, a ira da justiça de Deus. O ponto aqui, então, do catecismo é: em Cristo, por este mediador, nós recebemos a vida e a salvação. Vamos ver agora na primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 11 e 12. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Vamos ler o 10 também, 10, 11 e 12. 1 de João 5, 10, 11 e 12. Vamos ler juntos. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então os irmãos percebem de novo, com muita clareza, o que João está dizendo, né? Aquele que não crê, ele permanece experimentando a ira da justiça de Deus. Aquele que crê tem, no presente, né? Observe que não é terá, tem. Porque a partir do momento que você crê exatamente porque Deus deu a você a condição para crer. Lembra lá de Efésios, Paulo diz, não vem de vós, mas é dom de Deus, né? Então, a fé é dom de Deus. Então, o fato de você crer no presente já implica que você tem, no momento em que crê, a vida eterna. Você não precisa passar por nenhum processo de discipulado, né? de crisma, de qualquer tipo de catequização, né? O que basta é você crer no sacrifício do Filho de Deus, Cristo Jesus, e nesse momento você tem a vida. Você tem a vida eterna. E isso nós conseguimos e conquistamos, como diz João aqui no versículo 12, por meio do Filho, não é? Então veja, o catecismo diz que a graça de Deus é manifestada no segundo pacto, que é este pacto da graça, quando Deus livremente, sem qualquer tipo de pressão externa ou mesmo interna, né? Deus não é pressionado nem por Ele mesmo, nem pela sua própria consciência, porque Deus é imutável em seu ser e em suas perfeições, então Deus não se abala, né? Ele livremente provê e oferece aos pecadores um mediador, dá a eles a vida por meio deste mediador e concede a eles a salvação. Então, esses são os dois primeiros aspectos. Bom, agora o catecismo passa para uma outra categoria, né? Deus, primeiramente, provê e oferece Cristo para conceder vida e salvação. Mas, ao mesmo tempo, a graça de Deus também, ela faz algumas exigências, né? Ela implica em nós algumas respostas que nós oferecemos a Deus. Por isso que nós não podemos entender a graça simplesmente como algo que você recebe para a salvação. Mas a graça é mais do que uma recepção para a salvação. A graça também é um preparo para que nós sirvamos a Deus, ou uma capacitação para que nós possamos servir a Deus. Então a graça, ela tira você do pecado, tira você do inferno, livra você da lama, mas ao mesmo tempo ela te capacita para servir a Deus, né? Então há o aspecto negativo e o aspecto positivo, quer dizer, o não ser condenado e o servir a Deus, o adorar a Deus. Então repare que agora o catecismo também coloca estes aspectos. Por exemplo, diz aí o texto que além de Deus prover e oferecer aos pecadores um mediador, a vida e a salvação por meio dele,
Deus também exige a fé como condição de interessá-los nele. Então, Deus exige de nós a fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aí você pergunta, tá, mas como que nós vamos... como que Deus exige de nós a fé se nós não somos capazes de produzi-la? E aí está a grande questão, não é que nós vamos ver aqui de novo no Evangelho de João, no capítulo 3, mas no versículo 16. Olha o que João aqui, com muita clareza, registrou, não é? João 3, 16. João 3, 16. A gente sabe de cor, mas é importante lermos, né? Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que João está querendo dizer aqui? João está querendo dizer o seguinte, que Deus ele fornece tanto a solução para o problema, que é Cristo, quanto o meio para se alcançar a Cristo, que é a fé. Né? Agora, nós somos informados lá por Paulo de que a fé é um dom de Deus, não vem de nossa própria obediência, para que nós não nos gloriemos na nossa própria obediência, no nosso próprio esforço. Então, veja que Deus ele planta, coloca fé em nossos corações, para que nós possamos responder ao chamado do Evangelho. Então, isso é interessante, porque por isso que, às vezes, né, alguns irmãos que são muito puristas com relação às palavras teológicas, né, algumas pessoas falam assim, quando eu me converti, aí alguém fala assim, não, você não se converteu, quem te converteu foi Deus, né? Mas não é muito próprio essa correção, porque, de fato, a conversão somos nós que fazemos, no sentido de que Deus implanta fé no nosso coração e nós mudamos a rota para olhar para Deus, né? Então, nós não fazemos isto pelo nosso próprio esforço, mas nós fazemos isso a partir do momento que Deus coloca fé no nosso coração. Então, a implantação da fé é dom de Deus, mas a conversão, ou seja, no sentido de você agora abandonar as coisas do mundo para voltar-se para Deus, é uma ação do indivíduo, nesse aspecto, irmãos, né? Entendam bem o que eu estou dizendo. Quer dizer, não é que a pessoa ela tenha o chamado livre-arbítrio, que ela pode escolher entre Deus, não é isso. O que eu estou dizendo é que você está lá na sua vida, longe de Deus, alheio a Deus, e aí, de repente, você ouve a pregação da palavra e cai a ficha e você fala, olha, eu estou errado mesmo, e se arrepende e volta para Deus. Essa ação é você quem faz, mas você só faz essa ação porque, primeiramente, Deus colocou a fé salvadora no seu coração, né? Então, esse é um ponto importante para a gente entender. Então, a conversão, nesse sentido, né, de olhar para Deus, de mudar a perspectiva, ela, de fato, é uma conversão que vem do nosso coração a partir do momento que Deus implanta esta fé, que é um dom dele, né? Porque ele exige de nós esta fé como condição para que nós nos interessemos nele. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus, como diz o escritor aos Hebreus, né? E agradar a Deus ali não está só no sentido de crentes que estão, digamos, né, que geralmente a gente usa o agradar no sentido de culto, né? No sentido de que não, nós estamos aqui para agradarmos a Deus. Mas, na verdade, todo ser humano ele é chamado para agradar a Deus. A criação, lá como diz o Salmo 150, 149, 148, né? Os salmos dizem o quê? Que a criação deve louvar a Deus, adorar a Deus, agradar a Deus, né? Então, na verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Qualquer pessoa que... Por isso que lá mais à frente, né, diz que aqueles que se aproximam de Deus, eles precisam crer que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, alguém que se aproxima de Deus com fé genuína, ele deve ter a convicção de que esse Deus é doador destas bênçãos. Porque, senão,
a aproximação ela é inútil, né? Mais ou menos aquela criança que ela se aproxima do pai ou da mãe, mas sem qualquer tipo de conforto, né? Ou de qualquer pretensão de que ela seja ajudada, seja alimentada, seja limpa, né? Etc. As crianças vêm até nós, pais, por quê? Porque elas confiam que nós vamos solucionar os problemas delas, né? Dar um banho, dar uma comida, pôr para dormir, né? Acalentar o choro. Quer dizer, então, para que ela faça isso, ela precisa crer que os pais são capazes de fazer isso. Se em algum momento ela desconfia disso, então o que é que ela faz? Ela corre, né? Por isso que as crianças têm dificuldade, por exemplo, de lidar com estranhos, porque ela não vai confiar, né? Quer dizer, não é meu pai, não é minha mãe, então deixa eu ver primeiro o que esse camarada vai, né? Como que ele vai reagir. Então, quer dizer, por quê? Porque ele não tem a fé, ele não se entrega genuinamente. No caso do crente, esta fé que é dada no coração o faz entregar-se genuinamente, né? Buscar a intimidade com Deus. Por isso o escritor aos Hebreus diz isso, né? Que aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia que Deus é o galardoador, que Deus pode doar, que Deus pode oferecer as bênçãos que ele oferece. Então, essa exigência da fé é, de fato, uma condição essencial para que nós nos interessemos no Senhor. E esta fé, embora ela seja dada por Deus, conforme Paulo em Efésios 2, ela nos move a que nós tomemos uma decisão e que nós nos convertamos diariamente em direção ao Senhor. Depois, em quarto lugar, além de nos dar um mediador à vida e à salvação, exigir de nós a fé, diz o texto também que Deus, em Cristo, nos promete e nos dá o Espírito Santo. Dá o Espírito Santo a todos os seus eleitos, né? Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos acessar este mundo espiritual, que é o mundo da fé. Sem o Espírito Santo, nós teremos aquele tipo de fé que os teólogos geralmente chamam de fé passageira, ou fé temporária, né? Nós, na nossa linguagem popular, chamamos de fogo de palha, né? Que é aquela motivação inicial pela simpatia com o Evangelho, ou com a igreja, e você ali se insere naquele contexto, mas o coração, você não está disposto mesmo a mudar de vida, a se voltar para Deus, né? Então, nós precisamos do Espírito Santo. Uma fé desprovida do Espírito Santo é uma crença inútil, é um fanatismo religioso, ou qualquer outra coisa desse tipo, né? A fé genuína, ela sempre vem acompanhada do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito que nos convence. Lembra do que Jesus disse? Eu vou mandar outro Consolador, porque este outro Consolador vai convencê-los da justiça, do juízo, né? Do pecado, da justiça, do juízo. Ou seja, é o Espírito Santo que nos convence. Então, vamos ver os textos que mostram que Deus nos dá o Espírito, né? Para que o Espírito possa operar essa fé em nossos corações, e não só essa fé, mas diz o texto do Catecismo, que também as demais graças salvadoras. O que são essas graças salvadoras? Nós vamos trabalhar isso mais detidamente à frente, mas são todas aquelas, como diz Pedro na sua carta, tudo aquilo que nos leva à vida e à piedade, né? Então, as graças salvadoras, conforme nós vamos ver aqui nos textos, mostram que Deus, de fato, reserva para os seus filhos bênçãos sem medida. Por isso nós podemos orar, né? Por isso nós podemos confiar no Senhor, na providência de Deus diária. Então, esta fé nos leva a acessar todo esse reino espiritual e tudo aquilo que nos está reservado. Vamos ver, então, esses textos? Vamos começar aqui por Provérbios 1, 23. Provérbios 1, 23. Provérbios 1, 23. Vamos ler juntos. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Texto maravilhoso, não é?
Salomão aqui demonstrando exatamente este benefício da sabedoria divina, que é considerada como fruto do próprio Espírito de Cristo, né, o Espírito Santo do Senhor. Então, eu derramarei-o copiosamente. O advérbio copiosamente significa de maneira, assim, sem ficar medindo no conta-gotas, né? Eu vou pegar um balde assim, vou jogar sobre vocês, né? Que é muita a ideia da aspersão do Antigo Testamento. Daí a ideia dos presbiterianos, né, da teologia presbiteriana, do batismo por aspersão. Um dos argumentos, né, não é só este, mas um dos argumentos é que as expressões do Antigo Testamento que se referem ao batismo geralmente apontam para aspersão, né? Aspergirei sobre vós, derramarei sobre vós. Então, nós não temos no Antigo Testamento expressões de mergulho, né? de imersão em água. Geralmente é de cima para baixo, né? Derramarei sobre vós, aspergirei sobre vós, né? Sempre a ideia de cima para baixo. Então, esse é um dos argumentos que a gente utiliza para o batismo por aspersão, né? Não é o nosso foco aqui, mas é porque eu me lembrei, né? Porque aparece esse termo, derramarei copiosamente. Vamos ver também Lucas 11:13. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Aqui é aquela pergunta muito interessante de Jesus, né? Uma pergunta retórica, né? Jesus diz, será que se vocês pedirem ao Pai de vocês uma coisa, Ele vai dar outra, né? E aí ele faz uma pergunta, ele diz, olha, se os pais terrenos são capazes de dar boas coisas, quanto mais o Pai Celestial, né? Então vamos ver aí o versículo 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqui há várias lições, né? Só nesse versículo. Primeiro, por que nós somos maus? Ou aquela audiência para quem Jesus falou era uma audiência má? Porque eram pessoas caídas, eram pecadores, né? Se nós que somos pecadores, o nosso coração, por mais que a gente queira fazer o bem, nós não conseguiremos fazer o bem à medida do bem de Jesus. Se nós que somos assim, sabemos conceder boas coisas, então Deus vai nos conceder, porque Ele é perfeito, aquilo que só Ele pode conceder, que é o Espírito Santo. E aí tem uma expressão interessante, né? Aqueles que lhe pedirem. Claro que Jesus está falando aqui exatamente de uma ampliação, de um aumento de fé, ou de um aumento espiritual, de um crescimento espiritual, né? Que é o enchei-vos do Espírito, ou aumenta-nos a fé, né, dos discípulos. Então, encher-se do Espírito é exatamente esta condição que nós temos de acessar de maneira mais íntima a presença do Senhor. Lembra lá de Hebreus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador. Então, não é só crer que Deus existe, é crer que Deus existe, mas que também Ele é o doador de todas as coisas. Porque você pode ter uma pessoa que acredita em Deus, não, Deus existe. Mas esta fé é uma fé demoníaca, porque Tiago diz que até os demônios creem, né, dessa forma, sabendo que Deus existe. Agora, que Deus é o galardoador, no sentido de dar coisas boas a seus filhos, para crer nisso, de fato, é preciso a fé verdadeira, ou a fé que é do Espírito Santo de Cristo. Então, nós devemos pedir mesmo, irmãos, pedir em oração, Senhor, dá-nos mais do Teu Espírito Santo, né? Porque esta oração é uma oração que vai nos capacitar para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. É uma oração bíblica, né? Quem sabe colocarmos isto como foco das nossas orações. Senhor, dá-me mais do Teu Santo Espírito, né? Eu quero mais do Teu Santo Espírito. Porque quanto mais do Espírito Santo nós tivermos, maior será o nosso nível de compreensão, o nosso nível de intimidade, a nossa relação com Deus, que é espiritual, que é Espírito, né? Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Então, por isso,
Quanto mais do Espírito Santo nós tivermos, mais próximos de Deus nós estaremos. E nós sabemos daquelas coisas que nos afastam do Espírito Santo, né? Porque Paulo diz que há obras da carne e há obras do Espírito. Então, aquelas obras da carne, elas se opõem às obras do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, né? Aquelas 8 condições ali: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. 9, né? São 9 gomos ali do fruto do Espírito que contrastam com as chamadas obras da carne, né? Então, nós temos que pegar aquela lista e olhar o que eu tenho mais aqui, né? Pesar na balança. Porque se a nossa lista pesar mais para o lado da carne, nós entraremos naquele dilema de Paulo, né? De que onde há a evidência carnal, a evidência das obras da carne, obviamente o Espírito tem sido apagado. Nesse sentido, não apagueis o Espírito, né? Ou seja, não permita que a boa palavra, que o fruto da graça de Deus seja anulado na sua vida por causa dos seus pecados. Os irmãos podem perceber que, geralmente, quando uma pessoa ela começa a pecar e ela dá vazão ao pecado, né? Ela começa a gostar de pecar, seja qual for o pecado, né? Geralmente a gente associa muito com pecados da área da sexualidade, porque são aqueles que talvez nos tocam mais, né? No sentido público, né? Do juízo que se faz. Mas eu estou mencionando aqui qualquer pecado, né? Que você se lembre aí de que a gente mesmo cometa. Quando você começa a gostar desse pecado, elogiar esse pecado e, às vezes, até se gabar de pecar dessa maneira, né? Tem pessoas, por exemplo, que são irascíveis, né? A pessoa que se ira com facilidade, e aí ela usa um argumento que é uma qualidade que é boa, mas com um argumento falso, né? Ela diz assim: não, mas eu sou sincero mesmo, eu sou verdadeiro mesmo, eu falo na cara da pessoa, né? Só que pode ser um pecado, esse negócio de falar na cara, pode ser um pecado. Talvez você esteja sendo uma pessoa irascível, né? Agressiva, sem mansidão, sem domínio próprio. Então, aí a gente quer, às vezes, justificar. Então, quando você pode perceber que, geralmente, quando a gente escolhe um pecado para gostar desse pecado, você se afasta, né, dessa condição espiritual de piedade, de arrependimento, né, de voltar-se para Deus, de reconhecer os seus próprios pecados. Então, isso é nosso, é do ser humano caído. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Todos nós, indiscriminadamente, todos nós. 1 Coríntios 12, 3 e 9. Vamos ver agora Paulo escrevendo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, versículos 3 e 9. Esse é um capítulo complicado de Paulo, né? Porque ele começa a discutir sobre os dons. Tinha gente na igreja de Corinto que achava que era mais importante do que outros, porque eles tinham certos dons que eles classificavam como mais espirituais, né? Vamos ver aí o que Paulo diz no versículo 3, 1 Coríntios 12, 3. Vamos ler. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E o 9. Há outro no mesmo Espírito a fé, e há outro no mesmo Espírito dons de curar. Aqui é só para mostrar, não é? Esta palavra Espírito vai aparecer aí várias vezes nos versículos seguintes. Os irmãos podem até passar os olhos aí, dá até para contar, né, rapidamente. No versículo 4, 5, todos eles aí vão aparecer, né? Versículo 7, 8, 9, né, os irmãos vão perceber, versículo 11, né? A palavra Espírito aí vai ser repetida várias vezes, porque o que Paulo quer mostrar é exatamente isso, que a verdadeira espiritualidade
é diferente daquela espiritualidade que os coríntios estavam querendo evidenciar. Os coríntios estavam pensando que a verdadeira espiritualidade era a manifestação de dons particulares, né? E Paulo está falando, não, gente, o dom particular, se ele não estiver conectado ao bem principal da igreja, que é a edificação coletiva, que é o corpo, então não vale de nada. Não adianta você falar 5.000 palavras numa língua estrangeira, se você não produz edificação do corpo, isso não vai servir para nada, né? Não adianta nada você ter dom de misericórdia, de cura, o que é que seja, se você usar isso para se exaltar, para se tornar famoso na igreja. Os irmãos aqui já devem ter tido a experiência, eu já tive a experiência, lá no norte de Minas tinha uma senhora que era muito conhecida, né, pelas, entre aspas, né, as orações fortes. E eu me lembro de gente, dona Beth, falar assim, não, vamos lá na casa da dona fulana, porque ela vai orar por nós, né? Quer dizer, como se o poder estivesse na vida daquela pessoa, né, ou estivesse ali no fato de você se dirigir àquela pessoa, né? Então, isso é muito perigoso. Paulo está falando, não, irmãos, o Espírito ele age em todos nós, à medida que nós nos submetemos a esse Espírito, né? Ele age no corpo de Cristo. Então, ele diz aqui, a outro no mesmo Espírito ele dá a fé, e a outro no mesmo Espírito. Quer dizer, o Espírito não é diferente, porque Deus não guerreia contra si mesmo, né? Deus não guerreia contra si mesmo. Aliás, foi um argumento que eles usaram contra Jesus, quando Jesus expulsou os demônios, né? E que eles chamaram Jesus de Belzebu. Os irmãos lembram disso? E Jesus dá o seguinte argumento, fala, peraí, mas se eu sou Belzebu, então eu estou lutando contra o meu próprio reino? Quer dizer, como é que eu vou expulsar Satanás se eu mesmo sou do reino de Satanás? Não existe, né? Jesus mostrou a incoerência deles, né? A mesma coisa aqui, se nós somos irmãos em Cristo, nós devemos agir debaixo do mesmo Espírito. Então, o pastor Wendel tem o dom do ensino, o ensino guiado pelo Espírito. Mas outro irmão tem o dom de misericórdia, por exemplo. O irmão não tem o dom de ensino, às vezes é até muito tímido para falar em público, mas é um irmão que está preocupado sempre em atender as pessoas que são necessitadas da igreja, está sempre de olho, ajudando, levando os problemas para o conselho, para a junta diaconal. Quer dizer, é o mesmo Espírito. Não é isso que Paulo quer dizer. Não há um dom mais elevado, um dom melhor do que o outro, né? Tanto é que Paulo, quando fala sobre o ministério pastoral, né, ou dos presbíteros, né, dos bispos, dos supervisores lá que ele usa, ele diz assim, excelente obra almeja. Mas ele não chama aquilo de dom, né? Ele chama de serviço. É uma obra, é um serviço. Quer dizer, então, é um serviço excelente mesmo, e é mesmo. Você se tornar um presbítero, é um serviço excelente. Mas isso não quer dizer que a excelência esteja no sentido de que você tem um poder espiritual, né? A você é concedido um poder espiritual para você agir de maneira espiritualmente mais poderosa. E isso é muito ruim, porque você vê, por exemplo, nessas seitas, né, especialmente no neopentecostalismo, né, essa ideia é muito forte. Quer dizer, é o bispo, é o apóstolo, é o missionário que tem ali a toalhinha, tem os patuás lá, né, para abençoar as pessoas, né? Então, você vê que tudo isso é uma má interpretação da Bíblia, né? A palavra de Deus não menciona em nenhum lugar essa ideia de que existe alguém que seja mais poderoso. Aquelas pessoas que se curvaram diante de Paulo, os irmãos se lembram? Paulo falou, não, gente, levanta que eu também sou homem. Não tem que curvar diante de nós, não. Aqui quem manda é Cristo. Nós estamos aqui servindo a Cristo. Esse poder que Cristo nos deu foi um poder momentâneo com uma função específica. Então, não nos adorem, adorem a Cristo, né? Então, esse Espírito é dado a todos os eleitos, diz aí o catecismo, para que esse Espírito opere em nós, não é? Nos dê a verdadeira fé. E também nos dê, meus irmãos, todas as demais graças salvadoras. Vamos ver aí Gálatas 5, 22 e 23, foi o texto que eu mencionei, né? Mas nós vamos ler aqui, Gálatas 5,
22 e 23. O fruto do Espírito. Então, essas graças que o texto do Catecismo chama de graças salvadoras. Por que elas são salvadoras, irmãos? Porque o texto de Paulo entende que tudo aquilo que Deus nos dá pelo Espírito é um modo de nos salvar dos nossos próprios pecados. Quando Paulo escreve, por exemplo, a Tito, ele diz lá que foi dada a graça salvadora a todos os homens, né? O que é essa graça salvadora? Toda vez que nós pregamos o Evangelho e ensinamos a ética cristã às pessoas, nós estamos transmitindo a elas graças salvadoras. Então, mesmo que a pessoa não seja salva do inferno, ela poderá ter uma vida menos problemática se ela se voltar para alguns dos ensinos da ética cristã. Por isso que algumas sociedades, países, sociedades organizadas em torno do cristianismo fiel, geralmente são sociedades mais ajustadas, né? Geralmente são sociedades, são países de uma educação melhor, de uma visão humana melhor, de uma cultura melhor, né? Se a gente pega a história, por exemplo, a história geral, você vai perceber que os países que tiveram a influência da reforma protestante foram países que se desenvolveram mais, né? Muito embora agora alguns deles estão realmente precisando novamente de uma reforma, né? do evangelho novamente, mas naquela época os países que se fecharam à reforma foram os países que depois perderam a sua influência cultural, né? Basta os irmãos olharem, por exemplo, a diferença que existe do ponto de vista cultural entre Alemanha, Inglaterra, Suíça e Portugal e Espanha, por exemplo, né? Você não tem... A gente costuma brincar, né, Bruno? Fala que de Portugal nós temos Cristiano Ronaldo, Saramago e o vinho do Porto, né? Que são coisas boas assim que nós podemos mencionar, né? Mas você não tem grandes filósofos, você não tem assim, né, uma produção diferente da Alemanha, por exemplo, diferente da Holanda, diferente da própria Inglaterra, da França, né, em que você tem ali movimentos que foram movimentos reformados. Então, é nesse sentido que o catecismo chama de graças salvadoras, né? Quer dizer, quando as pessoas elas aprendem a ética cristã, elas aprendem estas graças. Vamos ler, então, aí? Gálatas 5, 22 e 23. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Muito bem. Além disso, diz o texto que também o Espírito Santo nos habilita a praticar a obediência. Então, se nós obedecemos, é porque o Espírito nos habilita para isso. E essa obediência é evidência da nossa sinceridade e da nossa gratidão a Deus. A obediência não é para a salvação, mas a obediência é porque fomos salvos, né? Não é para ser salvo, mas porque fomos salvos. Então, vamos ver aí os textos. Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27. Vamos ler juntos? Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Estão vendo? Então, não só nos dará o Espírito, mas também nos fará andar, guardar e observar os estatutos do Senhor. Então, é o Espírito Santo que nos habilita a esta obediência. Vamos ver Tiago 2, 18 e 22. Tiago 2, versículos 18 e 22.
Vamos lá, Tiago 2, 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. E o 22? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, é claro que nós sabemos que o que Tiago está fazendo aqui não é uma contradição a Paulo, né? Como se Tiago estivesse defendendo que nós precisamos das obras para a fé. Na verdade, é o contrário, né? Ele está dizendo que esta fé, ela produz obras. Então, em outras palavras, se você não é obediente a Deus, este é um sinal muito evidente de que você não tem a verdadeira fé, né? Se você não obedece a Deus, não guarda os mandamentos, não ama a Deus, não anda de acordo com a palavra do Senhor, muito provavelmente você não tem a fé verdadeira. Porque aí você não cumpre aquela profecia lá de Ezequiel que a gente leu. Porei sobre vós o Espírito e fareis com que andeis. Então, quer dizer, se você não está andando, não está observando, não está guardando, é porque você não tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem a fé. Porque a fé é um dom do Espírito Santo, né? Então, veja que é um caminho lógico, né? de obediência ao Senhor. Obediência pela fé e também gratidão. Vamos ver aí agora 2 Coríntios. São mais 2 textos, irmãos, para a gente finalizar. 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5, versículos 14 e 15. Esse é um texto muito bonito, né? Em que Paulo mostra exatamente isso, que nós somos frutos, né, de um amor tão majestoso, e isso deve gerar em nós gratidão em nosso coração. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Vamos lá? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então veja que a obra de Cristo foi exatamente esta, para que nós possamos viver para a glória dele, em gratidão, né, aquilo que ele fez por nós na cruz. E finalmente Efésios 2:10, que também é um texto bastante conhecido nosso, né? E que encerra esta lista de textos do catecismo para esta pergunta, afirmando que Deus também, ele planta em nós o Espírito para que nós possamos obedecer a ele com sinceridade de fé, gratidão, como o próprio caminho que Deus nos deu, nos designou para a nossa salvação. Então, é muito interessante, porque Deus ele faz com que nós nos lembremos, né, de que o caminho pelo qual nós andamos é um caminho que Ele mesmo estabeleceu na sua eternidade, né, na eternidade do Senhor. Então, Efésios 2:10. Vamos lá? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que texto rico, né, meus irmãos? Quer dizer, nós somos feitura dele, criados em Cristo. Repare que nós somos criados em Cristo. Paulo faz questão de dizer que nós não fomos criados lá em Adão, né? Nós sabemos que fomos criados em Adão. Mas aqui ele faz questão de dizer que nós somos criados em Cristo, porque aqui é uma nova criação. Não é aquela criação adâmica, mas é uma criação cristã, no sentido de que em Cristo nós somos novas criaturas, né? Em Cristo nós fomos recriados, nós nascemos de novo, que é o que a nossa teologia chama de regeneração, né? É exatamente isso, nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Então nós somos criados em Cristo. Para quê? Para a obediência, para boas obras. Nós devemos obedecer ao Senhor.
Quais obras? Aquelas que Deus já preparou de antemão. Então veja que nós já deveríamos estar obedecendo a Deus. No entanto, nós não fazíamos isto por causa do pecado. Mas agora, em Cristo, nesta nova aliança, nós nos encaixamos de novo no projeto final de Deus, né, que é nos levar para a sua glória. Então, imagine uma reta, um caminho em que, em algum momento do percurso, nós somos tirados desse caminho e jogados num abismo. Daquele abismo não há como sair, porque nós não somos capazes de escalar, né, aquela montanha. Então, a gente fica ali tentando, arrastando, mas é inútil. Alguém vem, joga uma corda para nós, nos resgata e nos coloca de novo no caminho, para a gente seguir a trilha e chegar até o final. É exatamente esta a ideia, né? Então, nós nascemos de novo. Algumas pessoas até usam essa expressão quando, por exemplo, elas sofrem algum acidente, né? Passam por alguma situação de saúde, elas dizem, nasci de novo. E nós somos assim também, nós nascemos de novo, no sentido espiritual, estávamos mortos, né? Não havia nenhuma esperança para nós, mas em Cristo nós nascemos de novo. Então, este é o pacto da graça, né? Em Deus livremente prover para nós um mediador, Cristo Jesus, para nos dar vida, para nos dar salvação, nos dar o Espírito Santo, para que nós possamos, por meio do Espírito, exercitar esta fé com sinceridade, com gratidão, amando a Deus sobre todas as coisas, andando no caminho que Ele estabeleceu previamente, antecipadamente, para todos nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Alguma observação, irmãos? Alguma pergunta? Comentário? Podem ficar à vontade se houver.